A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. A nossa leitura bíblica está em Efésios 2, 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14, que nos diz: Portanto, lembrai-vos de vós. Noutro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, como está em Gênesis 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro, como está em Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, como está em Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. O significado religioso da circuncisão apontava para a santificação, como está em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, como está em Atos 11, versículo 3. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, mãos de homens. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, por mãos humanas, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, como está em Romanos
2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, como está em Gálatas 6:15. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo Paulo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, como está em João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, como está em Hebreus 8, versículo 8 ao 10. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte daquele povo, os escolhidos. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, como está em Romanos 9:4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina foi somente a Abraão e a sua descendência, como está em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas não pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó, como está em Mateus 22, versículo 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, como está em Gálatas 3:29. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, como está em Atos 13, 32 ao 37. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, como está em Salmos 130. Jeremias 17:7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, como está em Atos 17, versículo 18 e 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa.
Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança, como está em 1 Coríntios 9:10. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas, como está em Hebreus 6, versículo 18 e 19, e 2 Coríntios 7:10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, como está em 1 Coríntios 8:4, Gálatas 4:8. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Eles não criam em apenas um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o único Deus, digno de ser louvado, de ser engrandecido. Aquele Deus que responde às nossas orações, aquele Deus que é conosco. Eles criam e adoravam vários deuses. Não conheciam o Deus poderoso. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, como está em Êxodo 19, versículo 1 ao 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, como está em João 17:3. Era uma condição lamentável, a condição dos gentios, a antiga condições dos gentios. Era lamentável. Eram desprovidos de esperança. E sem Deus, na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. A ruína moral e espiritual de tais gentios era completa. Eles não tinham esperança do triunfo final da justiça e amor divino. Para ele, as questões finais da história do mundo eram sombrias, preocupantes e incertas. A época de ouro deles estava no passado. Irremediavelmente perdida. Ao passo que a época de ouro do povo judeu estava no futuro. Alguém observou que precisamos de uma esperança infinita, que só a fé em Deus pode dar. Eles enfrentavam a natureza e a vida sem esperança, porque não tinham relação
com o intérprete da natureza e da vida. O gentio tinham muitos deuses e muitos senhores, e um Deus como causa primeira nas teorias filosóficas, mas nenhum Deus que amasse os homens e a quem os homens pudessem amar. Criam, adoravam, serviam a muitos deuses. Ainda não conheciam o Deus que verdadeiramente, o único Deus que ama verdadeiramente os homens. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nós servimos, aquele que por amor de nós deu o seu Filho, o único Filho para vir a esse mundo, para sofrer, morrer, para nos garantir a salvação, para nos dar esse privilégio de chegar ao céu, de chegar perto de Deus. Eles não conheciam esse Deus, serviam a muitos deuses, porém esse Deus eles não conheciam. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. O Deus que ama verdadeiramente o homem. O Deus que é fiel, que cumpre o que promete. Aquele Deus que está no nosso lado, no nosso dia a dia. Seja na alegria, seja na tristeza. Ele está conosco, nunca nos abandonará. É Ele que cuida de nós. É Ele que responde às nossas orações. É Ele que nos livra de todo mal. É Ele que segura em nossas mãos, não nos deixa cair. É Ele que cuida de nós. É Ele que merece todo louvor, toda a honra. É Ele que merece que nós o sirvamos fielmente. Que grande promessa Deus tem para nós. E Ele é fiel e Ele cumpre. É um Deus que cumpre todas as promessas. E a promessa que Ele tem para nós, que nós teremos moradas eternas no céu. Que Ele um dia nos levará. Temos moradas preparadas no céu. E um dia, Cristo virá buscar a tua igreja. E nós estamos aguardando esse dia. Sabemos que breve Jesus voltará. E buscará um povo limpo. Buscará a noiva com as vestes brancas sem manchas. O noivo virá e nós estaremos aguardando, prontos para a chegada do nosso Senhor. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Deus é amor. Deus cuida de nós. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena obedecer. Servi-lo.
obedecer aos teus mandamentos, seguir o caminho de Cristo, que é um caminho puro, um caminho reto. Vale a pena largar esse mundo de ilusão, onde tudo é passageiro, mas a palavra de Deus virá, se cumprirá em nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar, possa abençoar sua família, que o Senhor possa restaurar nossa família, que o Senhor possa salvar cada membro da nossa família. Fique com Jesus e Deus te abençoe. Amém.